Nós observamos nesses dias reações à fala do cantor e pastor Kleber Lucas sobre o hino Alvo Mais que a Neve. E a respeito dessas reações, eu gostaria de pontuar duas questões que eu considerei importantes. A primeira delas é que essas falas ou reações, muitas das quais em tom de zombaria e até mesmo de chacota, discutem algo completamente óbvio, que é que o hino diz respeito a um conteúdo bíblico, né? Que no hino há uma referência ao Salmo 51, versículo 9 e a Isaías capítulo 1, versículo 18. Até mesmo porque quando a gente discute isso a partir do que a gente chama de fenomenologia da religião, como o pecado ele é simbolizado, né? Ele é simbolizado como uma mancha, como uma sujeira. E é por isso que nesses textos remover uma sujeira ou uma mancha diz respeito a lavar, a limpar. Por exemplo, o filósofo da linguagem de tradição protestante, né, o Paul Ricoeur, nesse livro A Simbólica do Mal, discute exatamente esse tema, né, do mal, do pecado, como simbolizado por uma mancha, não somente nos textos da tradição judaico-cristã, mas em textos de outras tradições religiosas. A segunda questão a ser pontuada, que complementa essa primeira, com toda essa obviedade, é que a fala de Kleber Lucas a respeito do hino se dá no contexto de uma dissertação de mestrado em História Comparada, que ele realizou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos quais ele discute não sobre se é bíblico ou não esse simbolismo, mas como esse simbolismo foi instrumentalizado por discursos racistas no contexto das igrejas. No caso da pesquisa dele, especificamente dentro do contexto do cantor cristão batista e nos usos desses hinos na liturgia batista. Então, pensando nisto, o que deve ser levado em conta é que o livro dele precisa ser lido primeiro, e o que precisa ser avaliado é se, enquanto historiador, se ele consegue documentar esse uso no contexto das igrejas, né? Essa instrumentalização dentro dos contextos das igrejas, né? Porque, voltando à questão da fenomenologia da religião, é muito comum dentro das experiências religiosas o uso dos símbolos luz e trevas, claridade e escuridão, né? Porque a própria experiência comum do cotidiano que as pessoas têm com a claridade ou com a escuridão conduz a experiências religiosas. Por exemplo, imagine alguém num lugar completamente escuro, onde ela não consegue enxergar completamente nada, e isso dá uma sensação, né, de pânico, de pavor, né? Essa é a experiência de se estar envolvido pelas trevas, pela escuridão. Isso acaba sendo transposto para o campo religioso, acaba sendo simbolizado no campo religioso. Na Bíblia, por exemplo, isso aparece numa expressão usada por Jesus, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, as trevas sendo pensadas como algo completamente ruim, completamente negativo, e a luz, a claridade, como algo completamente bom. Até aí tudo bem, isso são símbolos usados dentro do campo religioso. Agora, a desonestidade é quando esses símbolos são desvirtuados e levados para o campo racial, e isso foi feito tanto no contexto protestante como no contexto católico. E quando você pensa que claridade é bom e escuridão é ruim, né, em termos religiosos, em termos da experiência religiosa, em termos de experiência fenomenológica, só que a discussão é levada para o campo racial. O claro associado à brancura da pele e o escuro ou as trevas associada à pele que é escura. Então, logo, quem é preto, quem é escuro, estaria associado à escuridão e às trevas e, portanto, ao mal.
né? E isso foi fazendo com que tudo que fosse associado ao povo negro fosse demonizado, fosse jogado para esse campo do simbolismo da perversidade, da maldade, de tudo que é associado ao demônio, ao diabo, ao reino das trevas, e tudo que é branco, na brancura racial, sendo levada para o campo da luz, da claridade, do reino da luz. Então isso é o que precisa ser pensado. E no caso das igrejas, as igrejas deveriam aproveitar a oportunidade para refletir sobre o problema racial no Brasil e o problema racial dentro do contexto das suas próprias denominações. Porque a igreja evangélica hoje, principalmente as igrejas pentecostais, essas igrejas se constituem na religião no Brasil com o maior número de negros. No entanto, o tema racial, as questões raciais são completamente invisibilizadas, são apagadas. O próprio processo histórico que foi realizado no Brasil, em alguns momentos, como uma política de Estado, que começou com os processos de eugenia, logo após a abolição da escravidão, depois, na década de 30, com uma construção ideológica a partir do pensamento de alguns intelectuais sobre o conceito de democracia racial, de que no Brasil, pelo fato de haver uma mistura entre o europeu, o índio e o negro, não há conflitos de ordem racial, coisa que foi desmontada mais adiante com as pesquisas de Florestan Fernandes, de Roger Bastide, e que com toda outra discussão, não só no campo das ciências sociais, mas textos que foram demonstrando que isso não conseguia ter fundamento na realidade, mas conseguiu, né, se sustentar como uma ideologia para apagar toda a luta por direitos, por reparação da população negra. Nada disso é discutido nas igrejas. Então, nesse sentido, as igrejas, elas seguem no mesmo rumo do restante da sociedade. Ela se comporta exatamente como a sociedade. Ela discute coisas menores, ridiculariza a pessoa para anular a fala e evitar a discussão a respeito de temas importantes, de temas relevantes. Apesar das igrejas estarem repletas de uma população negra ou de pardos e pretos que se constituem negros, mas que não se reconhecem como tais e que não lutam, né, não lutam para que as injustiças sejam corrigidas nesse país. Então é isso que precisa ser discutido, não a obviedade a respeito de se o hino se utiliza de uma referência bíblica ou não, mas como isso foi instrumentalizado, né, instrumentalizado por racistas dentro sim do contexto da religião cristã, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.